Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um Conexão Break Podcast. Hoje com uma convidada ilustre, vocês já viram aí na thumb, mas é isso, acho que vale ressaltar que tem muita história, muita caminhada e que vai ser um bate-papo muito bacana. Estamos aqui com o Estúdio 78, muito obrigado Estúdio 78. Se você ainda não conferiu, aqui o primeiro link na descrição ou no Instagram, Estúdio_78, chega lá e confere. Vamos? Bora. E aí, Will, tudo certo? Tudo certo. Estou vestido a caráter porque a nossa convidada, ela merece esse garbo e elegância e principalmente pelo que tem nos apresentado no seu quadro especial, né? Que todo mundo espera ansioso. Vou cantar uma musiquinha, talvez vocês saibam de quem eu estou falando, hein? Tan, 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 tan. Recebam com muito carinho ela, diretamente de Brasília, Big Girl Maia! Palmas aí, pessoal. Cadê a plateia? Mágica. Obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Sabe que não é de hoje, né, que a gente espera esse momento contigo. A gente trazendo aqui um papo de backstage, né? Então a gente já vem namorando essa ideia, pô, a gente precisa ter a Maia, a gente precisa ter a Maia. E acho que tudo acontece no melhor momento e chegou esse momento. Muito obrigado por estar aqui. Prazer é meu, né? Igual eu falei aí nos stories aí, também acabou sendo até um dos meus sonhos estar aqui, né? Porque para mim é o maior podcast que a gente tem de break no Brasil, né? É um conteúdo que eu boto muita fé, e, assim, dou maior valor, acompanho e tal, e sempre quis estar, né? Nunca deu certo as agendas, mas como você falou, foi o melhor momento e estamos aí para trocar. É isso, e a gente fica muito contente, né, querendo ou não, esse movimento, né, e a galera chegando junto, né, Hoje a gente tem você, né, mas o Aleph também em dado momento conversou com a gente, falou, pô, eu quero estar aí com vocês também, acompanho, então assim, quando a gente tem uma cena acompanhando, uma cena fomentando, pra gente também é muito positivo, muito bacana, então, muito obrigado. Então, pra gente começar, Maia, eu vou puxar aqui 10 perguntas rápidas aqui pro nosso quadro aqui, o QuickCast. Já Muito pra rápido. aquecer, né? O nosso bate-bola. Vamos lá, então, pra gente começar. Bate-bola? É um bate-bola. Vai. Uma verdade sobre Maia. Uma verdade sobre a Maia. Caramba, já começou profunda a galera, hein? Qual o seu nome? Já pensei que era. A verdade da Maia. Cara, que eu sou uma verdadeira palhaça. Uma verdadeira palhaça. Uma mentira sobre Maia. Uma mentira é que... Caramba, o que é que vocês ficaram sabendo aí que não é verdade? Nossa, sou ruim de bate-bola, hein, gente? Falar pra vocês. Não, pode ir. Uma mentira? Caracas. Que é uma mentira? Olha lá. Tem. Tem uma, hein? Véi, não sei. Não sei. Não, tá bom. Vamos lá, vamos pular pra próxima. Tá. Uma vontade de Maia. Uma vontade é dar uma casa pro meu pai. Uma viagem de Maia. Uma viagem massa? Uma viagem massa. Ah, uma viagem de uma pessoa. Uma realização. Uma realização poderia dizer estar aqui hoje. Boa. Uma batalha. Uma batalha? Acho que pode ser a batalha do Red Bull lá na World Yasmin, Mundial. Boa. Uma inspiração. Uma inspiração? A gente pensa em tantas pessoas, é difícil, né? Sim. Acho que uma inspiração, já falei do meu pai, mas posso falar dele de novo agora. Uma boa memória. Uma boa memória? Acho que agora, esses dias com o Aleph aí, que a gente passou muito tempo distante, e aí a gente teve um momento junto agora, foi bons momentos. Boa. E pra gente fechar, um sonho. Um sonho? Cara, eu tenho um sonho de conseguir construir uma vida com break, assim, né? Me dar uma aposentadoria com break, dar uma casa para o meu pai, construir uma vida, assim, mais ou menos boa com aquilo que eu acredito, né? Com a minha arte, assim. É isso, muito obrigado. Então, vamos aqui. Pra Gente, achei intensa. Aquecer os motores. Pô, não mandou? Tá solteiro, tá casado, quantos anos? Não teve uma que foi assim, mais pá. Não, é pra gente começar assim mesmo. É isso. Maia, eu queria começar a perguntar para você, né? Você trouxe o seu pai nesse bate-bola e
E ele é uma grande influência que você traz dentro da sua rede, né? Assim como essa parte de circense que você tem, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa transição da parte circense para o breaking, até chegar no break. Como era a Maia antes do breaking, com a sua família de artista, tipo, com o seu pai, mais especificamente, e aí como você migra para o breaking, tá ligado? Na verdade, eu falo muito do meu pai também, porque eu tenho muitas recordações com ele. E quando eu era criança, eu morava com a minha mãe, porque meu pai e minha mãe são separados desde quando eu me conheço como gente. Assim. E quando eu vou ali para a pré-adolescência, eu peço para ir morar com meu pai. E eu já começo a trabalhar com ele. Então, muitas das coisas que eu aprendi enquanto ideal de vida e tal, foi muito nessa experiência com ele, porque é a parte que eu me lembro, né? Não me lembro muito da infância, assim. Mas a minha construção enquanto pessoa tem muito desse momento adolescente, que foi morando com ele, trabalhando com ele, e tendo ele como um grande amigo, parceiro, assim, também. Porque eu e meu pai, a gente sempre foi parceiro, e o meu pai nunca foi um pai que fala assim, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Era mais do tipo assim, se eu quisesse sair e amanhã eu fosse trabalhar com ele, pelo menos amanhã a gente tem que sair tal horário, independente do que você for fazer. E a gente sempre conseguiu ter uma relação muito massa, assim. E aí, o meu pai, na verdade, ele é palhaço, né? E eu tenho, na verdade, uma família com muitos artistas, né? Eu tenho 10 irmãos. E minha mãe casou 3 vezes. O último casamento foi com meu pai. E teve eu e meu irmão com meu pai. E meu pai é um palhaço de rua, né? Que faz um tipo de trabalho artístico dentro da palhaçaria que está relacionado com a cultura popular, né? E desde quando eu sou criança, na verdade, ele fala que quando a gente aprendeu a andar, ele já ensinou a gente a andar de perna de pau, né? E ele levava a gente para brincar com ele na rua. Então, ele ensinava as canções que ele fazia na hora da apresentação, ensinava alguns textos que ele perguntava na hora, a gente respondia. E a gente foi crescendo sempre dentro desse ambiente. Então, todo final de semana a gente ia para o parque com ele, fazer essas apresentações. Então, eu cresci um pouco nesse lugar. E, quando eu era adolescente, cheguei a fazer algumas aulas de circo, de fato, assim. E aí, quando eu começo a trabalhar com ele, eu começo a dar oficinas de brinquedos populares que ele faz. Num certo momento, também começo a dar oficina de acrobacia para crianças, né, por conta de eu estar fazendo essas aulas. Então, eu já tinha algumas noções. Tenho uma noção básica de malabares e tal. Então, a gente, de perna de pau. Então, são essas oficinas que a gente fazia junto. E, assim, no primeiro momento, quando eu conheço o break, assim, o processo de eu entender a palhaçaria junto com o break foi um processo bem mais para frente, para falar a verdade, assim. Tá. E foi porque o break ele é uma espécie de autoconhecimento o tempo inteiro, né? Porque a minha dança hoje pode não ser minha dança daqui a 10 anos, né? E eu espero que não, porque eu dou maior valor nas mudanças da vida. Claro. E eu só fui entender como eu poderia mesclar esses dois mundos meio que depois, assim, trazendo essa consciência. Desde o começo, eu acredito que tinha alguma mistura, porque era parte já do meu mundo, claro. Mas eu só fui entender como misturar isso meio que depois, assim, de um tempo para cá. Isso aí, pode crer. Mas aí, quando é que foi esse seu primeiro contato com o break? Como ele aconteceu? Onde aconteceu? Quando? Olha, as datas aí, eu estava até pensando hoje, meu Deus, qual foi essa data? É um pouco difícil, porque antes de eu ver o break, assim, as primeiras vezes, na época eu acho que eu estava tipo com uns 15 para 16 e tal, e nessa época eu dava um rolê de skate. Pode crer. Aí eu morava lá em Brasília, num bairro que chama Santa Maria, e, tipo assim, o fato de eu estar ali na rua dando um rolê com os amigos, eu não sei exatamente como eu conheci, mas eu conheci algumas pessoas que dançavam break, assim, lá onde eu morava. Tinha um lugar famoso lá de Brasília que aconteciam os encontros de break, né, que era dava muita gente lá em Brasília, muita gente tipo do Goiás, assim, ia para lá, acho que era uma vez por mês. E era um lugar também onde a galera do skate também passava. Então, eu já tinha passado ali com o skate, já tinha visto esse movimento, já tinha parado para assistir a galera dançando e tal. Então, eu já conhecia meio assim, por fora. O Conic, era o Conic, né? O Conic, exatamente. Aí,
Eu lembro que em algum momento eu tinha esses amigos no meu bairro que dançavam, eu cheguei aí a alguns treinos, porque a minha melhor amiga começou a fazer aula de hip hop. Aí eu cheguei aí com ela, aí tinha umas pessoas que dançavam break, acho que foi rolando meio assim. Aí cheguei aí nos treinos, mas é muito louco, porque a lembrança que eu tenho é que nos treinos que eu ia, as pessoas me ensinavam meio coisas simples. E aquilo me dava uma vontade de ficar, tipo assim, me ensinou um passo. Aí eu, tipo assim, ficava aqui, aprendi o passo. Aí eu não sabia muito o que fazer, porque aquele passo se tornava fácil para mim, não necessariamente era uma coisa difícil, eu passava e aprendia, e aí muitas das vezes eu saía do treino, ficava na frente andando de skate, esperando meus amigos terminar de treinar. Não foi uma coisa que me deu mesmo um gás, assim, nesse primeiro contato de tudo. Aí eu lembro que, acho que a chave para mim, ela muda no momento que eu vou acompanhar esses amigos numa batalha que ia acontecer lá na Santa Maria, de dupla. E nessa batalha que eu vou para assistir os amigos, eu vejo uma dupla de Big Girls dançando e elas foram passando de fase e tal. E aí eu lembro que isso me impactou muito, assim. Que eu falei assim, caramba, cara, eu quero fazer essa parada aí, é muito foda. As meninas passando dos caras, assim, foi muito incrível, assim. Eu lembro que eu fiquei encantada, assim, assistindo. Até hoje eu não tenho certeza quem eram essas Big Girls. Tenho talvez um pensamento, mas não me lembro, só me lembro dessas figuras. E logo depois, tipo assim, numa festa lá mesmo, na Santa Maria, de uns amigos, eu conheci um b-boy de Brasília que chama b-boy Catatal também, só que de Brasília, né? Temos o Catatal de São Paulo, mas é um Catatal de Brasília. E eu falei, pô, vocês dançam break? Eles dançaram break na festa, assim, eu falei, pô, eu queria dançar e tal. Aí ele falou, eu posso ser seu professor. E ele, de fato, foi um professor para mim incrível, assim, foi uma pessoa muito importante na minha vida. Que ele abriu a porta da casa dele, ele me ensinava as coisas, tipo, era dia de treino, eu ia para a casa dele, ele me ensinava o que eu tinha que treinar, aí de lá a gente ia para o treino na escola, ele ficava fazendo o treino dele, e eu treinava o que ele já tinha me passado, né? Então, ele foi, tipo, um professor mesmo, assim, então eu tive esse primeiro contato, assim, com alguém que, de fato, foi me apresentando, assim, aos poucos, me passando os fundamentos e tal. Hora ou outra me mostrava algum vídeo, outro, mas eu não tive muito contato, inclusive, com vídeos de batalha de fora nesse começo, pouca coisa, assim. O meu contato sempre foi maior com a cena de Brasília, nesse início. E aí, isso daí é, tipo, para 2010, mais ou menos, assim. Então você é nova na cena, querendo ou não, né? Em 2010. Sou nova, gente. E Maia, nesse, assim, seu início, processo de aprendizado e tal, você tem uma memória de como era a sua dança, o que você teve mais dificuldade? Porque hoje a gente vê você dançando muito desenvolta, né? Mas e como é que foi esse início para você, a dança em si? Já chegou bem? Como é que era? Cara, eu tinha algumas facilidades, porque nessa época do início mesmo, tipo assim, eu namorava um cara que era da capoeira, tinha acabado de começar a fazer um pouco de capoeira, já dava um rolê de skate e tal, já tinha feito algumas aulas de circo, então o meu corpo ele não era um corpo totalmente sedentário. Então eu tinha algumas coisas já, né? Eu era bem alongada, hoje nem tanto, mas na época até que eu era um pouco e tal. E eu lembro que eu tinha mais facilidade para, tipo assim, se me ensinasse alguns freezes, eu não demorava tanto para aprender. Tinha algumas facilidades nesse sentido, assim. Mas eu era bem quebradona, assim. Tipo assim, não fluía, né, as coisas assim, tal. Eu lembro que teve um momento muito importante para mim que eu entendi que o footwork para mim era algo que eu poderia desenvolver mais, porque eu gostava de fazer e que era uma coisa que era legal ali, eu fazia bem e eu poderia me aprofundar mais. E aí, quando eu me aprofundo no footwork em si, eu vejo que muita coisa melhora na minha dança, né? Mas, tipo assim, eu acho que tive algumas facilidades por não ser uma pessoa sedentária antes, assim. Mas a minha dança era bem diferente. Pensando nessa sua construção, né, junto com o Catatal, que foi seu professor e tal. Sim. Uma pergunta que é até recorrente pra gente aqui. Como foi a sua primeira batalha de breaking, se você lembra? Como foi a sensação, assim, tipo, nossa, estou aqui, vou ser julgada, vou ter que mostrar minha dança, se você... Como você se sentiu nesse primeiro momento, sabe? A gente gosta de saber como foi essa sensação. Caramba, primeira zona, assim, eu não tenho certeza, porque
tem uma coisa também que, quando eu começo a dançar, eu entro para essa crew do Catatal, na época. Só que, logo, assim, no começo, nos primeiros 2 anos de crew, a galera já era bem mais velha do que eu e rolou, por exemplo, eu falo muito que eu peguei o final do movimento do break no Brasil, né? Não sei se vocês sentem isso, né? Porque de 2010 para frente as coisas começam a diminuir, né? Sim. Muita gente para de dançar e tal. E foi assim que aconteceu com essa crew que eu fiz parte, né? Então eu tinha acabado de começar e a galera foi tendo filho, tem que trabalhar, e essa crew meio que foi esfriando assim, né? Então as primeiras batalhas que eu participei foi de crew. E era um lugar um pouco mais confortável, vamos dizer assim, porque eu estava com meus amigos ali, né? O próprio Catatá é uma pessoa que me deixava muito confiante, assim. A gente fazia coreografias e tal. E eu não me lembro exatamente do nervoso, assim. Não me recordo. Talvez uma das primeiras batalhas que eu participei sozinha, talvez tenha sido o Batom. Batom Battle. Batom Battle. Numa época, mas eu não me lembro exatamente desses nervosos do sentimento, assim, não. Nenhuma sensação, você tipo assim, putz, primeira sozinha, você não tem essa coisa. Uma coisa que eu estava me lembrando hoje, assim, que talvez eu me recordo mais, assim, de me sentir muito emocionado, foi quando eu, no momento que eu decido vir morar em São Paulo, a primeira batalha que eu vou participar, eu ganho ela. E aí, para mim, foi uma confirmação muito grande, assim, da minha decisão de ter vindo e tal. Então, foi muito importante. Eu lembro de ligar para minha mãe, para minha irmã e tal. Falar de, caramba, ganhei a minha primeira batalha e tal. Boa. Não, e aí você falou sobre crew, né? Então, só para a gente entender, qual foi a sua primeira crew? Depois, para onde você vai? Como é que fica? Porque hoje eu sou uma pessoa sem crew, né? E eu, inclusive, eu acho que nesse período que, né, eu pego esse final desse boom, assim, do break, né? Eu entendo que eu ainda pego esse momento onde a gente entendia crew de uma forma diferente de hoje, né? Claro, claro. E a galera era família real, assim, sabe? A gente dormia um na casa do outro, comemorava os aniversários junto, tal, assim. Brasília era um polo bem foi bem marcante, especial, assim, essa vivência que eu tive no começo. O nome da crew era Winnex Crew. Eu acho que esse nome ainda existe. Só que a formação hoje, ela por exemplo, quando eu ia para essa escola treinar, tinha uns menininhos pequenos, e que esses menininhos hoje que são a formação da crew. Os caras das antigas, praticamente quase nenhum assim está ativo, né? Aí eu faço parte dessa crew no começo, não teve necessariamente um momento que eu saio, mas pelo fato de começar a esfriar e a gente foi se distanciando, aí meio que eu me distancio e fico mesmo sem esse nome, assim, acaba não me representando tanto porque a gente não tem mais contato, assim. Pode crer. E aí, qual é o primeiro momento que você sai de Brasília para ir para outros estados, ir para outros eventos? Quando é que foi que isso aconteceu? Eu lembro que uma das primeiras batalhas que eu participei foi, acho que Goiânia. Goiânia? Que a gente saía ali para Goiânia e tal. Aí, além disso, tinha uns ônibus que saíam de Brasília, que o pessoal organizava, e vinha para São Paulo. Interior de São Paulo, acho que eu fui uma vez. Primeira vez que eu vi a Natana, foi no interior. Tinha ido assim, acho que não sei se eu já tinha vindo para São Paulo, mas já tinha ido para o interior de São Paulo, Goiânia, mas assim, pequenos lugares. Mas todos para competir mesmo? Para competir, E como é que você fazia para conseguir, assim, esse suporte financeiro para poder viajar? O que você fazia nesse período? Trabalhava, não trabalhava? Como é que fazia? Eu já trabalhava com meu pai, né? A gente tinha essa parceria de trabalho, então eu estava sempre trabalhando com ele, dando oficina ou apresentando, e aí sempre uma parte desses valores vinham para mim. Quando eu não estava junto com ele, eu ajudava durante a semana a produzir os brinquedos que ele vendia no final de semana. Então, o meu dinheiro mesmo era isso. E se eu precisasse de alguma coisa, eu poderia falar com a minha mãe. Suporte mãe da vida. Mas era basicamente isso, assim. Minha mãe, às vezes, me ajudava e eu fazia esse dinheiro também com meu pai, assim, que era o que... A gente não paga aluguel nessa época, então, muita coisa assim. Qualquer R$10 é 100 conto, né? Pode crer. Mano, é muita coisa pra perguntar. E você tem que tentar colocar numa ordem cronológica, tá ligado? Porque Pode crer.
Nesse período que você vem para São Paulo, eu te conheço. Sim. No interior de São Paulo, inclusive. E ali a gente tem uma conversa, acho que você não vai lembrar agora, mas você fala da sua predestinação de querer ser uma big girl com relevância e que faça a mudança dentro da cena, para que as mulheres fossem escutadas, para que as mulheres tivessem o mesmo valor que os homens naquela época, 2016, tivessem. Eu acho que tinham muitas mais injustiças naquela época, assim, né? Que por mais que pouco que tenha mudado, mas ainda existem. E você traz esse fato muito à tona para mim nessa ideia. E eu vejo que hoje em dia a sua maturidade a respeito daquela conversa muito melhor e você é uma referência. Daquela época, vamos falar da época que você começou, você se enxergava como uma possível referência para tantas mulheres hoje em dia, como você é, tá ligado? Para tantas big girls, tá ligado? Eu acho que eu não podia falar assim que eu me enxergava, não. Mas eu sempre tive essa vontade de fazer alguma coisa, sabe? Porque eu também nunca consegui ser a pessoa que levava as coisas assim na tranquila, relevando tal, assim, ai. Não, eu ficava meio maluca. Sim. Eu falava, pô, aí é sacanagem, tá fazendo isso, gente? Pô, tá aí Claro. na cara, né? Sim, sim. E acho que até um pouco disso até tá, assim, na minha própria criação, assim, acho que minha mãe não é uma mulher tradicional, assim, com pensamentos fechados, né? Minha mãe, ela, vamos dizer, que, entre aspas, é uma mulher vida louca, assim, sempre falou sobre tudo dentro de casa, assim, sempre falou muito sobre valores também, sempre foi uma mulher muito revolucionária, assim, do tempo dela, sabe? Então, para mim era muito mais fácil enxergar essas injustiças, talvez, também por causa disso, né? Então, muitas das vezes, para as pessoas era algo normal e eu consegui, pô, Claro. não tá normal, assim, pelo menos. Então, isso, eu tinha muito fogo ainda, assim, eu conseguia sentir muito essas coisas. Essa necessidade de mudança, né? A necessidade de melhorar, assim. E eu não tinha muito o que fazer na época, porque eu não era meio que ninguém, assim, né? E, na verdade, quando você fala de 2016, para ajudar na cronologia da história, logo que eu começo a dançar ali pelo 2010 e tal, eu vou morar no Goiás, numa cidade que chama Olhos d'Água, que é onde minha mãe tem uma casa lá, né? Bem interiorzinho. E minha mãe resolve, essa mulher revolucionária, ela resolve fazer um projeto social por conta própria, né? E ela chama o Catatal para dar aula de break lá, ela chama o meu ex-companheiro da época para dar aula de capoeira lá para as crianças. E ela faz um movimento acontecer na cidade interior que tinha nada para fazer, só bar e igreja, né? Então, tipo assim, não tinha nada, assim, os adolescentes fazerem, as crianças. Então, ela movimenta esse espaço com aula de teatro, aula de capoeira, aula de break. E, nessa época, eu vou morar lá. Passo um ano morando lá, eu termino meu ensino médio lá. E depois desse um ano lá, quando eu volto para Brasília, eu começo a trabalhar muito com meu pai. Eu começo a dar aulas de circo, em escola e tal. E eu dou um tempo do break, na real. Então, vamos dizer, sei lá, entre 2012 e 13, tipo assim, 13 e 14, eu fico bem afastada do break, porque eu não tenho mais essa CRIO, está todo mundo distante. Eu estou trabalhando muito com circo. E, assim, eu treinava uma vez na vida, eu estou na morte, assim, bem num espaço que tinha lá perto de casa, que era só algumas pessoas que iam, às vezes, e tal. Então, eu fiquei meio distante, assim. E aí, em 2015, na verdade, é um momento que eu falo assim, cara, eu gosto muito de dançar break, sabe? Então, foi um momento da minha vida onde eu decidi, ou eu foco agora no break, ou eu tiro o break da minha vida e foco logo no circo, porque é o que está rendendo para mim. Claro. Então, nessa decisão, eu decido investir no break e eu venho para São Paulo para isso. Então, eu venho para São Paulo meio sem nada. E meio que eu não era ninguém, né? Nesse sentido, assim. E aí eu fico 2 anos aqui, morando aqui, aí foi quando eu te conheço, né? Aqui eu sabia que era um lugar onde aconteciam mais eventos. Eu vim também com o objetivo de tentar saber mais sobre hip-hop, que eu também não tinha muito conhecimento, me aprofundar, sabia que aqui tinham vários SESCs com espetáculos de graça e tal. E meio que tentar conhecer mais, assim, da parte cultural da história, sabe? Que eu não tinha tanto acesso em Brasília, ainda mais que nessa época já foi a época que
por exemplo, os encontros de break já não eram Já mais não como aconteciam, antes. sim. Os lugares, os espaços para treinar já não tinha mais quase ninguém. Então, estava um movimento bem mais enfraquecido, assim. E aí, foi nessa que eu decidi investir de vir para cá, sabe? E aí, eu até esqueci a sua pergunta. Não, mas você respondeu. Ô, Maia, e nesse período você ainda não era Maia, né? Era mais Júlia, vamos dizer assim. Cara, eu era Abigail Júlia, Abigail gente. Júlia. Abigail Júlia. Eu lembro de ter apresentado a Júlia. vagamente, assim, de alguns momentos, encontrei a Júlia por aí. Cabelão. Cabelão e tal. Mas assim, para eu entender e até seguir aqui essa ordem, como é que era para você chegar nessa cena, porque a gente sabe que é composta por homens, né, e tal. Então, assim, você teve esse momento de pausa e você retorna para a cena. Como é que você enxergava essa cena de Big Girls e tal? O que te motivava a continuar nessa cena e por que você entrar, se inserir, você conseguir... Eu acho que, tipo assim, num primeiro momento, o fato de ter muitos homens não era uma coisa que me deixava tão desconfortável, porque como eu já vinha de uma cena do skate, da rua e tal, eu só tinha amigo homem, assim. Eu tinha minhas 2 melhores amigas mulher e o resto era tudo homem, eu só via com homem, assim. Sim. Então, não era um lugar que eu me estranhava tanto. Mas é muito doido, porque hoje eu consigo perceber que tiveram algumas figuras femininas. Por exemplo, quando eu falo assim, quando eu fui para o interior ali de São Paulo, foi a primeira vez que eu vi a Natana. Eu me lembro, porque, para mim, tipo assim, era uma pessoa que eu falava assim, caracas, foi muito importante para mim ver a Natana naquele momento. Depois foi muito importante para mim ver a Bibi naquele momento. Depois, sabe, então tinham algumas mulheres da cena que, quando apareceram para mim, não sei como, elas me davam uma inspiração extrema, assim, que foram muito importantes, assim, para eu entender, me sentir parte e entender a minha relevância, a minha força, né? Porque essas figuras, elas estavam dentro de um contexto, no momento que eu enxerguei, de muito poder, né? Elas eram, tipo, mulheres poderosas naquela, caramba, chegando mó longe, né? Participando de CRIO com os caras e tal, tipo, tendo voz, né? Então... foram muito importantes e eu acho que isso era uma coisa que me motivava, assim, mesmo estando entre homens, assim, e estar entre homens em nenhum momento me intimidou, assim, por conta da minha vivência antes, assim. E assim, é legal você trazer, né, até porque pra gente também, mesmo eu como homem, né, eu tenho essas referências, né, quando a gente pensa em Big Girls, né, a gente sempre, a Bibi, porque tinha um rival, a Natana, que a gente via no rival e tal. A Milwa já tinha toda uma história. Então, assim, são manas realmente que são relevantes não só para você quanto mulher, são manas que são relevantes para a gente também quanto homens e tal. Sim. E posso puxar? Pode. E aí, Maia, vamos lá. Você falou sobre você ter ganhado um evento aqui, né, e tal. Qual que foi uma boa vitória para você ainda dentro dos, assim, nacionalmente, né, sem todo o que vem depois, né? Mas qual é uma boa memória que você tem de uma vitória que foi muito relevante para você, que você acha que foi importante para tudo que aconteceu após isso? Eu acho que é uma vitória recente, né? Eu acho que a minha vitória mais relevante até então é a vitória do Red Bull Nacional 2022. Não, né? mas acho que antes disso. Antes disso? Porque aí até então... Acho que todo mundo já sabia quem era Maia. Mais todo mundo ou menos. Não, Sabia, já sabia e tal. Você já tinha toda uma história. Então, assim, naquele que a gente conversou, naquele EP pequenininho que a gente conversou lá no Streetopia ainda, você fala um pouco sobre você ter ido pra fora e tal, mas o que vem antes disso? Qual uma memória de uma boa vitória? Cara, não tive muitas vitórias, não, pra falar bem. Teve sim. Pra falar bem a verdade. Tanto que depois eu fiquei pensando, né, que essa que eu ganho, a primeira que eu ganho em São Paulo, se eu não me engano, talvez tenha sido a minha primeira batalha de Big Girl que eu tenho ganhado na minha vida, assim. Foi 2015, assim. Eu acho que antes disso, também pelo fato de Brasília não ter muitos eventos, né, Claro. então eu não participava de muita coisa, mas eu acho que essa foi uma das primeiras, assim, que eu ganho. E depois disso, vamos ver... depois disso teve a batalha, por exemplo, do Better in the Cypher, Olha que eu aí. ganhei, que foi em Diadema. Sim. Olha aí, mas é muito relevante o Better in the Cypher, porque, querendo ou não, é um evento que muitas pessoas almejam ganhar, né? Sim. Até pela forma do evento, né? Que a gente tem esses Total. eventos que são, vamos assim, os eventos mais tradicionais e outros são mais específicos, né? Então, o Better in the Cypher, ele traz muito esse lance realmente do artístico, né? Então, Sim. você ganhar um lance desse é muito relevante. Sim, e é engraçado, né? Porque eu tenho uma relação, na verdade, com as vitórias
um pouco maluca, porque tem vitórias e vitórias. Tem vitórias que eu coloco no meu currículo, eu falo, não, eu ganhei, e aí eu faço questão de falar quando eu quero ser contratada, né? Mas, muitas das vezes, essas, assim, nem são as que mais me marcaram, assim, né? E é muito louco, porque essa do Better in the Cypher foi na edição que foi lá na Casa do Hip Hop, foi emocionante, né? Sim. Eles fizeram homenagem lá pro Banks e tal, foi mó especial esse evento. Mas, mais do que essa vitória, uma outra vitória que eu acho que foi até antes, que eu tive lá na Casa do Hip Hop mesmo, foi, tipo assim, a Savage to Smoke, de footwork, com o jurado insano, e acho que era aniversário de Ademaica, se eu não me engano. Nossa, eu tava numa Savage to Smoke com as altas galera referência do footwork. E o jurado que eu tenho o maior respeito, que é o insano, assim. Então, essa relevância, para mim, pessoalmente... Caraca, foi um valor para mim. Eu falei, nossa, eu ganhei uma Savage no meu futebol com os caras que eu admiro pra caramba. Esse cara votou em mim e eu consegui. Caraca, foi muito... E era um quadro, né? Com papel. E só que para mim teve uma emoção diferente, assim, né? Tem todo um simbolismo, né? Tem. Que doido isso aí. O Zé trouxe meio que esse lance desse pequeno corte que vocês já conversaram, né? Sobre você viajar para fora. E aí... Queria perguntar para você, se você não assistiu o episódio, procure também a ideia que o Zé teve com a Maia, mas eu queria perguntar para você, quando você tem essa caminhada e vai para fora e se enxerga lá fora, tá ligado? E você fala, nossa, estou aqui, meu breaking me trouxe até aqui. Não pelo lance até de competições e tal, mas tipo, o seu breaking te levou até lá. Como é que isso bate na Maia, artista, sabe? Na dançarina, girl, como é que isso bateu em você? Porque eu acho que é o sonho também de muitas big girls, e muitas big girls têm que abdicar dessa vontade por inúmeras questões sociais aqui no nosso país, a gente sabe disso, e aí você é uma das big girls que é referência e conseguiu chegar nesse lugar. Como é que isso bate em você quando você chega lá, sabe? Acho que é importante você falar. É muito doido, né? Porque o break, ele é esse tipo de cultura que incentiva a gente a viajar, né? E é diferente de outras, assim, não é todos os tipos de artes que incentiva a gente a estar viajando para outros estados e tal, para fora do país. E é muito doido, porque eu até brinco hoje, que eu falo que uma das minhas grandes dificuldades de aprender inglês é que nunca foi uma realidade na minha vida e, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca imaginei que ia sair do Brasil. E eu, inclusive, achava que quem falava inglês era só gente besta. É só gente, fala inglês, sabe? É só falar inglês, grande, sabe? Tipo assim, eu olhava com um lado, assim, que era uma realidade tão distante da minha vida que nunca me imaginei. Não era uma pessoa que me imaginava saindo para fora do Brasil. Sempre tive também, aliado a isso, uma família que valorizava muito a cultura brasileira. Então, eu tinha vontade de ir para outros estados, mas eu não tinha muito essa perspectiva de sair, né? E essa possibilidade de pensar em sair, ela vem, na verdade, quando eu começo a me relacionar com o Aleph, né, que é uma pessoa muito importante na minha caminhada, me fortaleceu pra caramba. E como a gente estava junto, realizando sonhos juntos com o break, assim, em algum momento a gente falou sobre, vamos viajar para participar desses outros eventos e tal. E eu lembro até hoje que a nossa primeira passagem foi em 2019, a primeira vez que eu viajei para fora. E eu lembro que a gente conseguiu uma passagem que acho que foi R$2.300 e de volta, né? Eu falei assim, poxa, eu consegui... Não, menos de R$2.000, acho que era 1.900, não sei quanto. Não, nunca mais acharás essa passagem. Desvalorização do real agora, então, pode esquecer. Mas não foi uma coisa barata, assim. A gente ficou um tempão pesquisando. A gente tinha essa questão de ficar pesquisando, entrar em contato com não sei quem, tal, com a agência. Aí tentou achar o melhor valor, conseguimos. E o primeiro ano que eu viajo é esse de 2019 e foi um impacto muito grande para mim, assim. O primeiro impacto acho que é o inglês, né? Porque teve esse primeiro impacto do inglês e eu lembro que duas coisas me marcaram muito. Era que no primeiro evento que eu participo, eu consigo ter um olhar para a minha dança, tipo assim, eu consigo passar do filtro. Os jurados piraram. Aí, nesse mesmo evento, tinha as meninas do Big Girl Session. E, tipo assim, eu passei do filtro,
fui para a primeira fase, passei da primeira fase e depois perdi, tipo, no top 8, assim. E aí as meninas do Big Girl Session que iam participar de CRIO me chamaram para participar com elas, nesse mesmo evento. Eu falei, cara, tanta gente para chamar, né? Foi incrível. E antes disso ainda, na hora que eu saio, assim, que eu danço, na hora que eu saio, várias pessoas já vêm me cumprimentar. Pô, muito massa. Eu não entendia nada. Falava assim, congratulations, não entendia nada. Eu já ficava desesperada. Eu falei, gente, alguém fala o que o pessoal está falando, não estou dizendo nada. Aí, então teve esse primeiro momento, porque as pessoas quiseram vir falar comigo, assim, e aí eu não entendia nada. E isso foi muito ruim, né? Foi uma coisa, assim, um impacto grande. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo rolê, era um rolê que, tipo assim, tinha a Eti, Big Girl Eti, pessoas super incríveis, né? No dia seguinte, as meninas organizaram, tipo, tem até um nome lá que eles chamam, que não é nem almoço nem lanche, é uma mistura de lanche com almoço. Cada um leva a sua comida, se reúne, vai comer. Eu simplesmente fiquei sentada do lado da Eti, não conseguia falar nada. E aí eu lembro que isso daí foi uma coisa que eu falei assim, caracas, não quero mais fazer isso, cara. Passar por isso é muito ruim. Você tá do lado de pessoas que... E as meninas conversando, inclusive, eu lembro até hoje, elas estavam conversando sobre a diferença entre B-Boys e Big Girls dentro dos eventos. Ah, tal evento, a premiação foi tanto para os caras e tanto. Porque aí uma amiga minha traduziu algumas coisas e eu doida para participar dessa conversa. Que doido. Não conseguia falar nada. Sim. Nossa, sabe? Tipo, coisas assim. Então, para mim, os primeiros impactos foram esses, assim. E... o que mais? É isso. Não, mas eu acho que é interessante a gente tocar nesse ponto, Maia, porque eu sempre falo, né? Acho que, querendo ou não, a gente, como você falou, pra mim também é muito distante esse lance do inglês, né, e tal. E hoje a gente tem você aqui com o Big Girl, então às vezes as manas vão colar aqui pra assistir também. E a gente entender o quanto que isso é efetivo, né, na nossa carreira, o quanto que isso pode contribuir, como você falou, né? Você senta do lado de pessoas importantes para você, pessoas que são referências, e você não conseguir compartilhar, você não conseguir ter um momento de troca, é assim, querendo ou não, é uma perda, né? Você perde, você, tipo assim, tá desperdiçando ali um momento que pode ser único na sua vida. Sim. Então, acho que é isso, a gente sempre fala, né? Se você tem a possibilidade, né? Estude, se não tiver a possibilidade, também faz por conta, tenta chegar, e a gente tá nesse lugar também, né? Tentando se encontrar, porque... a gente entende que isso é muito importante no que a gente vive hoje no nosso cenário. Mas ainda dentro dessa pergunta, qual foi esse país? O primeiro evento foi o I Love Hip Hop, que foi, acho que na Holanda, se eu não me engano. Mas não foi na Amsterdã, foi em outra cidade. Foi em alguma cidade interior da Holanda. Esse, igual da outra vez, eu não lembro se é esse, que é tipo que tem um murinho de tijolos atrás, é esse? Esse é um que eu tô até com a roupa do Megu Salve Maria, que é um macacão que tem flores e tal. Que eu lembro que saiu os vídeos, acho que da Hot Milk, uma coisa assim, tipo, bem bacana. Chegou a sair mesmo. Que tanto você quanto o Aleph mandou super bem. Nesse o Aleph ganhou, foi o primeiro evento que a gente foi, o Aleph ganhou esse evento. Então, acho que essa é uma boa memória, né? Porque é isso, querendo ou não, a gente tá aqui no Brasil, até quando tava com o Aleph, a gente conversou muito sobre isso, né? A gente tá no Brasil, a gente tem todo um olhar para nossa dança, mas às vezes quando a gente vai num lugar onde as pessoas não conhecem a gente, onde a gente chega com a nossa dança, ver a nossa verdade, né? Claro. As pessoas acabam acreditando que foi o que aconteceu com você, né? Você falou, passou um filtro e a galera, tipo assim, gostando da sua dança e tal. Sim. Então, é um momento muito bom, muito positivo. Após isso, o que acontece na vida de Maia? Para onde você vai depois desse evento? Para onde que eu vou? Bom, essa primeira viagem de 2019, a gente foi para esse evento. Se eu não me engano, foi o ano também que a gente foi a primeira vez para o IBE. Foi o primeiro ano que a gente também foi para Outbreak, que era até num outro espaço. E a gente... acho que foram esses 3 eventos assim, que a gente foi para o IBE. Aí foi nesse ano, que foi a primeira vez no IBE, que eu participo da batalha. Eu fui no foco da batalha de futebol, nem passei do filtro. Aí, por incrível que pareça, uma amiga minha ia participar da batalha de Top Rock, eu fui para acompanhar ela, decidi participar do filtro e cheguei na final da batalha de Top Rock, né? E foi engraçado porque a gente estava com o Tyrone agora, recente, ele estava aí em São Paulo, né? E eu estava até conversando com ele falando para mim, primeira vez que eu te vi foi na batalha de Top Rock do IBE, que ele falou que ele ficou de cara, porque ele não chegou a ver pessoalmente, mas como eu tinha conseguido filmar alguma coisa, quando eu postei, ele ficou de cara, assim. Olhando. E ele foi uma pessoa que acabou me abrindo portas por causa dos vídeos da minha participação na batalha de Top Rock, assim. Muito louco, né, como as coisas são, assim. E eu lembro que quando eu cheguei, inclusive, nessa final...
eu acho que eu só percebi que eu estava em algum lugar quando cheguei na final. Eu falei assim, meu Deus, eu acredito tanto na final. Eu fui indo Foi contra tão o Chacal? assim. Foi contra o Chacal. Na verdade, essa batalha de Top Rock, ela era uma batalha especial que misturava Loki com Top Rock. Ah, tá. E era só música funk e soul. E a final era eu versus um cara do Loki. Ah, entendi. E quando eu chego nessa final e eu não ganho, cara, não sei se vocês conhecem a Abigail Formiga, né? A Mica, sim. que ela era aqui de São Paulo, ela estava comigo nesse dia. Sim. Ela chegou toda emocionada. E ela falou assim, meu Deus, é a primeira vez que uma brasileira chega numa final na IBI e tal. E ela, inclusive, foi muito importante para eu perceber que eu estava realizando uma coisa importante, que para mim era só mais um evento. O Aleph não estava comigo nessa hora. Eu mandei a mensagem para ele falando que eu estava na final e ele estava na final no de Crio, só que estava acontecendo ao mesmo tempo, assim. E enfim, essas coisas. Deixa eu só ainda dentro desse assunto, como é para você chegar nesses eventos, né? Os eventos europeus, que não, a gente tem muito de referência, né? Como é que foi para você quando você chegou e você viu toda aquela estrutura e tal? Como é que você falou, nossa, isso aqui é bacana, isso aqui é da hora? Como é que foi para você? Caramba, eu acho que eu não me lembro de me encantar tanto com a estrutura, né? Tem uma coisa também que, quando eu falo que nesse começo eu não assistia muito vídeos de fora, de fato, eu não tinha muito essas referências. Eu fui entendendo quem era a galera de fora no momento que eu vou indo para fora. Porque até então eu não consumia muito vídeos assim de fora. Acabava que as minhas referências ficaram durante muitos anos sendo as pessoas que eu treinava, tanto em Brasília como aqui, as pessoas do evento, sabe? Eu fiquei muito tempo tendo o Brasil como referência, assim, demorei para entender a galera assim de fora. E as estruturas não era algo que eu não lembro de me chamar tanta atenção, assim, de questão de... O que me chamava atenção era, tipo assim, B-boy número 380... Aí eu falava, caraca, um B-boy números 500 e não sei... Aí eu falei, cara, não tô acreditando, muitas pessoas. Muita tipo, gente. o primeiro Outbreak que eu fui foi o ano que eu acho que foi um dos mais... longos, né, que teve. Que deu mais gente, assim, que acho que de Big tinha 100 não sei quantas, e para mim isso daí foi sinistro, assim. Eu falei, caraca, eu nunca vi tanto. Eu acho que chamava mais atenção, era tipo assim, eu nunca vi tanta gente dançando break, nunca vi tanta mulher dançando break, e eu tava assim, tipo, parecia que eu tava num sonho, né? Mas nesse sentido, mas a própria estrutura, assim, não me lembro de ser uma coisa que me chamou tanta atenção. Não, você falou da Formiga, e aí eu queria puxar um assunto que foi o período um pouco da pandemia, né? 2019 para 2020, vocês estavam lá fora quando você e o Aleph criam o espetáculo, né? Online. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse processo, de que vocês tiveram essa ideia de criar esse espetáculo que é muito bom. Vocês deveriam voltar com ele, por favor. O espetáculo, inclusive, está disponível aí na plataforma, aí, viu, galera? gente? Então, pode acessar, colocar. Pediu para parar, parou. E, na verdade, 2020 é o segundo ano que a gente decidiu ir. E é muito louco, porque a primeira vez que a gente viaja, depois de 2019, desde então a gente consegue ir pelo menos uma vez por ano, que foi uma coisa muito importante também dentro dessa caminhada, assim, né? Conseguir pelo menos ir uma vez. E em 2020, quando a gente vai de novo... foi bem no comecinho da pandemia, assim. O primeiro evento que a gente ia, que era o The Legends, assim, em Praga, ele quase Foi cancelado, quase foi cancelado. Tipo assim, um dia antes estava tipo sem saber se ia rolar, porque a pandemia estava chegando e tal. Tanto que esse evento foi um evento que deixaram acontecer, mas aí todo mundo tinha que ficar medindo para entrar, tinha que fazer coisa, máscara, não sei o quê. Teve todo um procedimento. E aí, logo nesse começo da pandemia, a gente pega esse evento, e aí a pandemia chega logo após, e depois do evento a gente vai para Berlim, para a Casa da Viola, né? A Mica também é daqui de São Paulo, mas ela mora em Berlim também, né? Com o companheiro dela. E aí a pandemia chega e a gente não consegue voltar para o Brasil. Na verdade é isso, né? Tanto que em 2020 eu praticamente moro em Berlim, porque a gente fica lá 7 meses, né? Nossa. A gente acabou ficando lá muito tempo, porque não tinha voo de volta, não podia voltar. Foram várias situações. Nesse período a gente morou um tempo na casa da Viola. A Viola nessa época morava com a Gilu.
Então, a gente estava ali na casa delas, dormia os 3, eu, a Viola e o Aleph, juntos na mesma cama e tal, né? E depois de um tempo, a Mica cedeu o estúdio de costura dela para a gente ficar na casa dela, porque ela não estava trabalhando lá por conta da pandemia, deixou a gente ficar lá um tempo. Então, a gente teve muitas ajudas, assim, são pessoas que eu tenho gratidão mesmo para sempre, assim, né? Que é a Viola, a Mica, a Gilu, assim, que receberam a gente na casa deles. E antes da gente ir para a casa da Viola, de fato, a gente ficou uns dias ainda na casa da tia da Viola, que estava fora de Berlim, é uma casa maior. E como a gente estava sem dinheiro, né, eu comecei a entrar em vários editais que estavam acontecendo aqui no Brasil, para os artistas que não estavam conseguindo trabalhar. Né? Aí eu comecei a me inscrever nesses editais para fazer apresentações online e tal. E aí a gente falou, pô, bora fazer uma apresentação junto. Aí a gente enviou essa proposta de espetáculo juntos, online, conseguimos aprovar. E a gente fez uma brincadeira, porque essa casa era maluca, era tipo aquelas casas antigas, né, do último andar e tal. Grande, uma sala, aí tinha uma outra sala com piano, uma cozinha toda cheia de... Então, a gente acabou criando esse espetáculo junto, assim, meio que eu fiz a direção artística, vamos dizer assim, da construção do roteiro. O Aleph pensou como ia funcionar as câmeras, assim, as mudanças, as transições, porque ia ser tudo online, né? Sim. A Viola também me ajudou a construir essas histórias, assim. Aí a gente fez a primeira vez por live no Instagram, depois a gente mandou esse mesmo projeto para um outro edital e conseguiu construir mesmo de forma editada, assim, um vídeo, que é o vídeo que está disponível no YouTube, que é baseado nesse primeiro formato que a gente fez online. Fazia uma batalha lá e as pessoas votavam na hora da live, tinha várias interações, assim. E foi, na verdade, as formas que a gente estava conseguindo de pegar algum dinheiro ou outro para poder estar ajudando ali no dia a dia, né? Sim. Que a Viola fortaleceu bastante, mas era a forma que a gente tinha de pegar alguma coisa, era assim. Entendi. Nesse período também foi um período que, quando começou a voltar, as pessoas começaram a poder sair para a rua. Eu ainda fiz malabares no sinal, pegava uma grana lá em Berlim. Tipo assim, tava no freestyle, né? Sim. Tava sobrevivendo, né? Tava. Sobrevivendo. É isso. Então aí, acho que talvez pós esse período pandêmico, né, e tal, aí eu acho que também é onde acontece uma reviravolta, que é o momento onde vocês começam a vir numa crescente muito grande, que aí já vem os BC1 e tal. Então eu queria que você fizesse meio que um retrocesso, assim, dos BC1s que você participou, até você ganhar o primeiro. Massa, o primeiro que eu participo é 2018, que é o primeiro BC1 que eles abrem a categoria feminina, né? Que até então só existia batalha de break, né? Só que só tinha homem, né, gente? O break, né? Batalha de break, né? E aí, 2018 foi muito interessante esse movimento. Para mim foi também muito emocionante esse primeiro ano. Eu lembro do camarim das Big Girl, todo mundo, caraca, temos agora as batalhas das Big Girl. Foi um momento super especial. Pelezinho super emocionado, deu um salve lá para as meninas uma hora, assim. Eu participo desse primeiro, que eu passo do filtro. Eu não vou muito longe, não sei se eu passo da primeira e vou só para o top 8, ou eu já perco no top 16, não me lembro exatamente. Esse de 2018 é o que eu já estou com o Aleph, ele vai para a final e perde para o Bart na final. E 2019, acho que não tem, né? 2019 foi 2019 na Vergueiro. Foi a que eu não fui porque eu estava fora. Aí eu não consegui ir. Aí 2020 não tem, né? 2020 tem. Eu acho que só tem em 2021. Tem, só que eu acho que é só para convidados, que era no antigo. Não, mas eu acho que era 21, não era 21. Eu acho que já foi 21, porque acho que 2020 acaba não tendo, aí a gente está lá fora. E é muito doido uma coisa também que fez eu lembrar, que quando você fala assim, depois de 2020 tem uma crescente, tem uma coisa também que é muito importante de sair do Brasil, é que, querendo ou não, essas experiências, elas são aprendizados muito poderosos, assim, porque se tu parar para pensar até o fato, assim, por exemplo, do meu primeiro evento, na hora que eu saio do filtro, vim pessoas falar, caramba, muito massa. Isso, por exemplo, já era uma experiência que eu não tinha no Brasil e que eu não tenho, na verdade, até hoje. A gente tem uma dificuldade de elogiar um ao outro, claro, assim, né? E lá fora não tem isso, né? Então, aqui no Brasil, não tinha outras meninas que falavam, caramba, você é muito foda, assim.
meninas a algum momento ou outro, assim, mas homem impossível, né? Então, tipo assim, era uma experiência... Então, as pessoas estarem gostando do que eu estou fazendo, isso me fez perceber que eu estava em um caminho certo, assim, sabe? Ah, legal, isso deu certo, não deu certo. Então, foi um processo que me ajudou a amadurecer minha dança, esse lance também de estar viajando, assim. E os desafios de você batalhar com pessoas internacionais, porque isso te deixa num estado que você tem que se sentir muito preparado, você tem que colocar o pé no chão e se falar assim, caramba, eu sou boa por causa disso, tal. Você acaba se afirmando, sabe? É um processo de autoconhecimento muito poderoso, assim, você se colocar nesse processo internacional, sabe? Então, 2020, quando eu fico lá, também é o ano que eu começo a participar de batalhas online, por exemplo, né? Então, eu participo desses editais, mas eu começo a participar de várias batalhas online que são internacionais. E esses desafios de batalhar com pessoas de outros países também me ajudam muito. Se torna uma formação, né? Se torna uma formação total, assim. EAD. Total, assim. E a gente, nessa época, a gente acabou consumindo muitas batalhas, assistia, Claro. né? Estávamos numa casa onde todo mundo ali dançava break, então a gente podia compartilhar desse momento junto. Foi um momento bem especial, né? Foi em 2020 também que eu começo a fazer os encontros de Big Girls online. Então, dei uma imersão, assim, rolou uma imersão do break para mim. E 2021 eu participo do Red Bull, esse que é fechado, como convidada, assim. E 2022 eu ganho. Aí 2023 vou pro Mundial. Calma aí. Vamos tá. dar uma ênfase aí. Eu ganho. Esse eu ganho, acho que tem muita história, né? O que a gente tá falando, o que a gente traz de todo esse bate-papo aqui, chega nesse momento, acho que 2022, né? Sim. Que, querendo ou não, hoje o BC1 é a maior referência que a gente tem de evento, né? Individual, um campeonato individual internacional, né? Então, assim, como é que foi para você ganhar? Você já, tipo assim, entrou crendo que você ganharia? Como é que foi isso? A gente conversou, falei que ia ganhar. Não, eu fui para ganhar. Esse ano eu falei, caramba, eu vou ganhar esse. E eu tava me sentindo muito preparada. Eu falei assim, sua luz velho. estava diferente. Tipo assim, se eu perder, vai ser uma pessoa que vai me... Tem que estar muito forte, porque eu tava me sentindo muito forte nessa época, assim. Tava treinando muito, tava conseguindo treinar bem e tal. Eu até às vezes fico tentando pensar como que eu tava, né? Queria às vezes voltar nesse tempo e conseguir sentir isso de novo, porque não é uma coisa fácil de sentir, mas eu lembro que eu tava muito confiante nesse ano, assim. Eu acho que você estava imponente, assim, eu me lembro de várias vezes na hora que a gente te chamava, e aí você estava radiante, sabe? Tipo, de chegar assim. Sim. Eu acho que quem estava na mesma densidade, que até chegou na final, foi a Mini Japa, então foi tipo assim, Isso. acho que a final foi bonita justamente por isso, tá ligado? Foi bem forte. Confiante. Eu acho que, falando disso, né, desse lance de treinar, não tem como a gente não falar sobre o melhor lugar de treinos do mundo, que é o seu lar com o Aleph, o lugar que vocês construíram ali e recentemente recebeu pessoas de fora e muitas emoções naquele vídeo que vocês postaram. Queria que você falasse um pouquinho sobre a casinha de vocês ali fora, o local de treino. Aquele lugar ali, né? É o espaço icônico, né? Que o pessoal falou lá naquele vídeo. O Little Shaw falou. Mas eu acho que é uma coisa que aconteceu, assim, né? E que ela nasce a partir da necessidade, na verdade, né? Porque quando a gente retorna para Brasília depois da pandemia, depois desses 7 meses em Berlim, os espaços que a gente tinha de treino antes já não estavam rolando mais. E aí a gente ficou meio sem espaço para treinar, a gente investiu num linóleo, que a gente colocava onde é o nosso espaço ali de treino, a gente colocava na calçada mesmo, e treinava ali, né, na frente. A gente ficou treinando ali na frente um tempão na própria calçada, assim. E o Aleph começou a falar, pô, a gente podia fazer um piso, tal. E aí a gente foi pensando sobre isso. Num primeiro momento a gente pediu para um cara ali que mora ali na rua fazer, mas ele falou, não, eu sei fazer. Nossa, jogou um monte de pó verde lá, deu mal errado. Aí não deu nada certo. A gente comprou material e tudo, aí ele fez tudo errado. Aí a gente, nossa. Aí eu tenho uma grande amiga desde a adolescência, dessas 2 melhores amigas que eu falei da adolescência, uma delas, tipo assim, a gente conviveu muito juntos, né? E uma delas, o pai dela é construtor, como é que fala?
Pedreiro? Pedreiro, né? Pedreiro, pode ser. Tipo assim, Construtor civil. um dos mais top do Brasil, hein, Aham. galera? Vou falar pra vocês. Sim. Sabe aquele tiozinho que sabe todos os detalhes de tudo? Aham. E aí eu falei, pô, será que você fazia e tal? Aí ele, não, se fazer, vamos fazer. Aí ele já me mandou assim, ó, o material é esse. Pode comprar só o material que eu vou fortalecer, vou lá e tal. E aí a gente comprou os materiais, fez uma vaquinha para ajudar a comprar esses materiais, que foi meio caro, assim, né? E muita gente ajudou, assim, na época, de várias formas e tal. Aí os vizinhos, como os vizinhos já conheciam a gente, por a gente treinar ali no linóleo, aí o pessoal ajudou também a gente a carregar coisas, foi vendo a gente arrumando lá. Antes da gente construir o chão, a gente teve que arrumar toda a parte de trás, porque ali em frente de casa é como se fosse uma reserva. É tipo uma floresta, né? E logo depois da calçada ali, naquele primeiro mato, tinha muito lixo, tal. O pessoal jogava lixo, tinha um monte de entulho, assim. Aí a gente teve que limpar tudo atrás, deixar mais retinho assim o chão. Arrumamos um pneu lá, colocamos lá na terra, porque não sei se é da época ali, né? Mas tinha uma época que o pessoal treinava umas coisas no pneu, não sei se foi aqui em São Paulo, teve, sim, né? já teve também. Aquele flare no pneu e Flare tal. no pneu. No nosso sonho, nós ia virar top do flare naquele pneu. Treinamos uns dias, depois nunca mais, mas ele tá lá. Enterramos um pneu, fizemos um banco com um tronco de uma árvore que tinha caído lá, já trouxemos pra frente e tal. E aí ele fez esse piso e a gente acabou, tipo, realizando uma coisa incrível, né? Porque a gente acabou tendo um espaço de treino na frente da nossa casa, não precisava mais ir para nenhum lugar. Tava ali, acordou, podia ir lá de manhã, de tarde, de noite. E a gente transformou aquele espaço ali no nosso espaço de treino. Não é um espaço, tipo assim, é um espaço dos sonhos, mas ao mesmo tempo é um espaço que dá muito trabalho também, Claro. porque a gente também só pode treinar no momento que a sombra da árvore chega. Quando não está sombra, é muito quente, não dá para treinar, então a gente fica meio à mercê desse horário. Tem época de chuva, aí não dá para treinar. Tem pessoas que passam ali, né? Cachorro passa ali, faz o xixi ali, depois tem que limpar. Então, muitas coisas acontecem, mas é um espaço vivo, né? Toda vez que a gente vai treinar, a gente tem que lavar o chão. E a gente, enquanto está treinando ali, as pessoas estão passando. Então, época de férias, 50 mil crianças apareciam, queria aprender o que a gente estava fazendo, ficava assistindo e tal. Então, a gente acabou tendo muita troca com a comunidade, assim, pelo fato de ser um lugar aberto, exposto, todo mundo vendo a gente treinando ali todo dia, assim. E é isso, conseguimos o respeito, assim, dos vizinhos, que para mim foi muito importante, né? Acho que num primeiro momento as pessoas não entendiam o que a gente estava fazendo, né? Os vizinhos ali são pessoas mais evangélicas e tal, então a gente acabava sendo pessoas muito diferentes ali. E eles conseguiram ir quebrando esse preconceito, vendo que a gente trabalhava com aquilo e tal. Então, eu acho que o respeito dessas pessoas também, para mim, foi algo bem valioso de conquistar, assim. Da hora. E é interessante esse lugar, porque esse lugar, ele tem, tipo assim, ele, para além do que ele representa visualmente, ele representa muito vocês, tanto você quanto o Aleph, né? Acho que tem essa conexão do feeling, né, com vocês, porque acho que isso reflete muito na dança de vocês, né? Vocês dançam num formato, vamos dizer assim, mais calmo, então a gente consegue, tipo, ver a proximidade do ambiente e na dança de vocês, então acho que faz muito sentido, né? Como eu falou, acho que é interessante até a gente ver que teve um olhar de fora para esse espaço também, né? Que foi um espaço, como você falou, que surgiu meio que numa necessidade e que hoje tem toda uma referência, né? Toda uma construção, então Sim. muito foda isso. Mas antes da gente continuar esse assunto, eu queria voltar lá atrás, porque ainda a gente falou de ganhar aqui no Brasil, mas eu queria entender também como é que é ir lá para fora, participar do BC One, né? A Last Chance, porque, querendo ou não, pô, é a Last Chance, né? Todo mundo tá lá, e aí você foi. Como é que foi a primeira experiência Last Chance? Primeira experiência, eu pensei que você falava, mas então, antes da gente continuar, deixe o seu like, se inscreva no canal. Mas aí você pode... Já puxou o gancho, já puxou o gancho. Já deixa o seu like, já deixa o seu comentário. Caramba, tá muito legal essa conversa. Cara, o Last Chance, primeiro foi o Last Chance, Foi o né? Last Chance primeiro. Então eu ganhei 2022 e fui pro Last Chance. Onde foi mesmo? Fui em Nova York. Nova York. Cara, New York, foi New York. sinistro, hein? O berço, né? Nossa, é sinistro. Pô, parece que tá nos clipes, pô, dos anos 2000 real. Aham. Os caras passando no carrão, toda a musicona, Aham. charutão, pá. Tu
falava, caraca, os prédios, parecia que o Homem-Aranha ia passar a qualquer momento ali em cima. Eu olhava e falava assim, caraca, não dá pra acreditar, cara. Foi muito mágico, assim. E eu acho que foi a primeira vez que eu viajei pra fora sozinha, sem o Aleph, né? Com aquele meu inglês, que eu sou o inglês Das ruas. da sobrevivência, né? E aí, vários processos para mim, né? O primeiro processo do inglês, de conseguir não ficar presa no quarto, porque quando a gente não tem segurança com o inglês, sem caô, à vontade, é fechar a porta e ficar ali para sempre. Só sair na hora de dançar e depois voltar e ficar, sabe? Porque é meio assustador você ter que falar com as pessoas, assim, né? Então, eu lembro que eu briguei um pouco comigo com isso, assim, com esse sentimento, para tentar até me conectar com as galeras que estavam lá, assim, que estava todo mundo no mesmo hotel e tudo. Foi uma experiência muito chique, né? Eles me deram um cartão, você pode se alimentar com aquele cartão e tal, comprar o que você precisa e tal. Meu sonho, assim, eu lembro que todo o cenário para mim parecia sempre um sonho, uma coisa meio de filme. E aí, o Last Chance foi muito louco para mim, porque era uma batalha internacional e que, pela primeira vez, eu consegui ver várias das meninas referência, assim, umas referência, outras não, mas todo mundo num nível muito foda, porque tinha ganhado nos países. Sim. Cara, o nervosismo do camarim, vou falar para você. Caraca, as pessoas estavam, velho, e eu tava para explodir. Eu lembro que eu cheguei assim do lado até da Vanessa de Portugal, assim, falei assim, caracas, acho que eu vou ficar aqui com você, que eu acho que tá tranquilo, porque eu tô ficando ali, eu tô ficando nervosa automática, o pessoal tá muito nervoso. Tipo, era muita tensão o Last Chance, assim. Claro. Aí eu fui tentando ficar tranquila e tal. E eu tenho uma coisa também que a primeira vez que eu vivo esses eventos, acho que eu quero ver cada momento, eu entro, eu quero olhar para tudo que tá acontecendo, pra eu não esquecer aquele lugar, sabe? E eu dancei, passei do filtro, que foi uma coisa inédita também, que ainda não tinha rolado. Na primeira batalha, eu fiquei meio fraca, porque eu não entendi. Nesse dia, eu não me organizei bem com os horários, não estava entendendo os horários, e eu não tinha me alimentado direito. Eu acho que isso também acabou dando uma pesada, porque eu estava me sentindo com muita fome, muito fraca. Quando chegou no top 16, eu fiquei tentando achar alguma coisa para comer e não consegui. Eu acho que isso foi um ponto, assim. E já no top 16 eu já fiquei mais nervosa, assim. E meu corpo não estava respondendo, não estava sentindo meu corpo responder, assim. Mas eu fiquei muito feliz de ter passado pro top 16. Falei, caraca, vou aparecer na live, o pessoal vai me ver, sabe? Sim, vou aparecer na live. Caramba, porque isso é massa. Porque, tipo assim, mesmo se eu não passo, ali tinha altas galera referência nossa que estavam me assistindo já no filtro, já. Eu já falei, caraca, eu só preciso disso. Bom, aí eu ainda passo para o top 16 e tenho a possibilidade de aparecer no vídeo, muita gente está acompanhando, então, para mim, acaba que uma coisa que é um aprendizado muito grande para mim dentro do processo do break é que a visibilidade, ela é muito importante, muitas vezes muito mais até do que o troféu. E se você sabe, né, se apresentar ali da melhor maneira, muitas das vezes você não precisa nem passar do filtro. Muitas das vezes você talvez dançou na Cypher, você já chamou a atenção de pessoas importantes ali. Uma construção de imagem, trocar uma ideia. Então, tipo assim, cada detalhe é importante. Não necessariamente a pessoa que ganha o troféu é a mais lembrada do rolê, né? Então, para mim, eu sempre ficava nessa. Então, caraca, então eu vou aparecer na live, então mais pessoas vão me ver e tal. Então, eu sempre tive esse olhar assim. Mas foi uma experiência incrível. Você tá maluco, foi incrível demais a festa. Não, e quando eu assisti o Mundial, eu fiquei na primeira fila. Estou assistindo lá as batalhas de 2022, o Mundial, eu tô na primeira fila. Eu tô assim, meu Deus, eu não tô acreditando, velho. Viu todos os shows ao vivo. Caraca, foi muita emoção. Esse daí, cara, vivi tipo o sonho real. Só pra eu saber, rola o friozão na barriga, o buraco na barriga? Na hora de batalhar? Sempre. Total. Sempre, na hora de conversar com vocês, sempre. Eu acho que o nervoso, ele tá sempre. Vou apresentar de palhaço, vou apresentar de break, eu vou frio na barriga sempre, porque eu acho que você tá vivo, né? Você tá ali e é uma coisa emocionante, né? Tipo, mexe com você, né? O momento que eu danço break, no momento que eu vou me apresentar, é o momento que eu vou conseguir trocar com as pessoas, vou me doar, né? Caramba, agora eu vou doar o que eu acredito, a minha verdade, para as pessoas, né? Então, é uma coisa que mexe, assim. Eu sempre tenho adrenalina e nervoso, às vezes eu tô aqui, mas meu coração tá tudo. E uma pergunta agora, né? Que agora é diferente.
você estava na plateia e como foi para você quando você recebeu o convite para estar no World Final e estar lá naquele palco também como competidora sem participar do Sim. Last Chance? Como foi? Também foi incrível, assim. O camarim também era todo mundo bem nervoso. Cara, isso me chamou muita atenção, de cara, assim, caraca, a galera fica nervosa mesmo, assim. É muita responsabilidade, né? É um Sim. evento muito, muito grande, assim, de fato. E no primeiro momento eu fiquei feliz quando saiu a Chaves, porque era uma menina que eu botava mó fé, né? A Yasmin, assim, eu falei, nossa, essa menina é foda. E eu, particularmente, eu gosto muito de batalhar com pessoas que eu dou maior valor, assim, que eu admiro e tal. Eu gosto de trocar, assim, porque no momento que você batalha, você também abre um pouco o seu corpo, assim. E quando você batalha com alguém que, vamos dizer assim, não quer o seu bem, assim, é meio pesado, Sim, assim. sim. Então, eu gosto de trocar com pessoas que eu admiro, assim. E aí, quando saiu a chave que eu ia com ela, eu fiquei feliz. Eu até falei pra ela, vixe, agora eu vou ter que pensar no meu look, porque a bicha vai vir daquele jeito, né? Sim. E foi legal, eu tive essa troca com ela, né? Esse evento, esse mundial em si, foi um mundial que eu não tinha grandes expectativas, porque eu tinha noção do break que eu tinha até ali. E o meu objetivo era conseguir fazer aquilo que eu estava mais ou menos planejando, realizar da melhor forma, não errar e tal, ser redonda e me apresentar para o mundo assim da melhor forma. Então, com certeza, vários meses antes eu já pensei qual a roupa que eu ia usar, né? Então, eu já, tipo assim, como era a minha primeira batalha, eu não fiz questão de arriscar movimentos que eu tinha alguma pequena chance de errar, porque poderia ser minha única batalha. Então, eu queria me apresentar, sabe, fluido ali da melhor forma. Então, eu joguei um pouco com isso, assim. Claro, claro. E era uma oportunidade única. Eu sabia do meu potencial, o que eu poderia oferecer, e eu dei o melhor que eu poderia. Claro. Então, eu fiquei muito satisfeita, para falar a minha verdade. Assim, eu gostei muito. Assim. A minha batalha em si, a gente não consegue ver isso no YouTube, mas na hora o som ele não estava alto, né? Ele não estava chegando. Aí eu não sabia se podia começar, não podia e tal. Pegou meio no susto, porque a música não estava tão legal assim. Mas, tirando isso, e o frio, né? Acho que o Red Bull Mundial esse ano aqui no Brasil vai ser bem quente, Vai assim. ser Quente, contraste, literalmente. né? Vai ser um Contraste. contraste muito diferente, porque lá as pessoas já são um pouco mais frias, assim, mas o espaço estava bem frio, porque era um espaço muito aberto, assim. Mas foi incrível, assim, eu tenho boas recordações, assim, eu saí de lá com um sentimento de missão cumprida, assim, sabe? Não fiquei mal e tal, fiquei bem feliz, assim. Boa. E acho que é até bom a gente trazer isso, né? Porque é o que a gente fala, todo um movimento aconteceu e tal. E aí, quando você vai, acho que também foi onde teve uma transformação da galera também aceitar, vamos assim, esse negócio. Porque, tipo, com a Japa rolou um pouquinho da galera, tipo, aceitar e tal. Mas quando você foi, a galera, tipo assim, eu falo, principalmente os b-boys, né? Tipo, é amar e tal, compartilhar e tal, que é uma coisa que não acontecia antes, né? Como você falou, era muito difícil a gente ver um b-boy chegar e, tipo, falar, pô, a mana tá lá, tá arregaçando e tal, muito difícil. Então, assim, veio toda uma construção e ainda está construindo, né? Claro. Mas acho que talvez nos próximos, mais para frente, a gente tenha mais essa interação somente, acho que do lado masculino, né? Para o fomento. E Maia, acho que beleza, né? A gente tem, acho que para a gente fechar, a gente pode fechar com... Tá acabando, gente? Tá acabando. Já tá tá há muito acabando, tempão, já já. deu 1 hora, né? A gente pode fechar com, acho que talvez com o BC One desse ano, mas antes do BC One desse ano, eu queria falar contigo também, acho que um lance que é muito interessante, né? Principalmente para mim hoje, que é hoje você tem uma representação, né? E hoje também você é um artista, uma embaixadora, né? Como é que chega isso para você? Quem te representa hoje? Como é que é? De ser embaixadora? De ser embaixadora e também ter uma representação, né? Acho que é muito importante porque hoje em dia a gente não tem muito, como posso falar assim, a gente sabe que nós vamos dizer, da classe do break, né? A gente não tem muita orientação, né? Então é muito difícil a gente chegar em algum lugar, a gente conseguir se vender bem, sabe? A gente conseguir, tipo, que as pessoas deem valor pra gente. Então, hoje, a gente sabe que você é uma das artistas da Streetopia, né? E ela tem essa representação. E você também é embaixadora Red Bull, fora outras marcas, né? Provavelmente, igual estava no Instagram, tá aí também interagindo com a Lacoste e tal. Como é que é vamos assim, esse processo dentro dessa plataforma comercial mesmo?
Cara, eu acho que para a cena do break em geral é um grande aprendizado, né? Assim, a dança break no Brasil é muito marginalizada no geral, né? A gente aprende de forma muito orgânica, vamos dizer assim, né? Chega sempre para a gente através de projeto social, né? Eu costumo dizer que uma coisa que é muito interessante, né? Quando as pessoas estão de fora e quando eu falo assim, o break é marginalizado no Brasil, né? Uma prova disso é que não é um estilo de dança que está nas academias de dança até hoje, né? Mesmo estando nas Olimpíadas, você vai na academia de dança, você não tem aula de break, né? No Brasil, assim. Então, é um lugar que está nas quebradas, né? E não é ensinado para a galera de quebrada como que é você ser uma pessoa, um profissional, nesse sentido de estar nesses outros lugares com pessoas que têm um estudo, que se tornam empresários, por exemplo. Claro. Né? Às vezes a gente não sabe nem se comunicar com essa galera na real. Assim, sabe? Então, é um processo até de você aprender a falar com essas pessoas. Um outro processo é você saber se vender, né? Eu acho que uma pessoa que me ajudou muito a entender como é você se vender foi o meu pai, porque como a gente trabalhava com arte, meu pai sempre falou muito sobre isso, assim, a gente tinha muito essa conversa, tal pessoa entrou em contato, quanto que é isso, quanto que é aquilo, então eu tinha uma leve noção como que era você ser um artista profissional, né? Uma coisa interessante é, tipo assim, quando eu vim morar em São Paulo, o meu trabalho era jogar bolinha no sinal, né? Então, eu não ia só jogar bolinha no sinal, eu tinha uma roupa que eu vestia na hora do sinal, eu tinha um chapéu que era limpo, então, tipo assim, eu tentava ser o mais profissional naquilo que eu me propus a fazer, sabe? Então, sua imagem, né? Você estava vendendo sua imagem. Totalmente. Então, eu sempre tive um pouco essa escola que eu acho que vem do meu pai mesmo, tipo assim, o que eu me propor a fazer, eu vou tentar ser o mais profissional possível. E conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que esses pequenos detalhes, como eu falei, são muito importantes, né? Então, para além de você ganhar, eu posso ter vários títulos e talvez eu seja esquecida, porque no momento quando eu venho num podcast, talvez eu não consiga falar. Claro. No momento onde eu vou numa entrevista, não consigo falar. Então, não é só sobre você ser o melhor b-boy ou big girl do mundo, assim, né? Com relação a troféus, vamos dizer assim, né? É troféus ou troféus? Troféus. Troféus. Falei certo. Então, eu acho que tudo conta, sabe? Então, conforme também eu fui... Enfim, eu acho que eu também tive muito esse olhar para a construção da minha imagem, sempre pensei na forma como eu ia estar me vestindo e tal, para que no momento que pudesse vir alguém para me apoiar, eu tivesse, de fato, alguma coisa para oferecer, assim, né? Claro. E antes ainda de chegar ao Streetopia, eu já estava há um tempo, tipo assim, caramba... Precisava tanto ter uma pessoa assim, sabe? Precisava muito. Só que, quem é que faz isso pro break, pô? Sim. Sabe? A gente nunca teve, né? Como você falou, não tem. Não teve. E eu já tava um tempo assim, tentando achar, sabe? Claro. Falei assim, caraca, será que não tem alguém, cara? Eu sou mó massa, sabe? Eu falava, poxa, trabalhar comigo aí vai ser mó massa, sabe? Não tem uma pessoa que é produção, assim, que toparia fechar com uma pessoa do break e tal? E porque parte de burocracia para mim sempre foi muito difícil. Eu sempre tive que fazer, mas sempre foi muito chato para mim, assim, muito difícil. Então, até chegou o momento que acho que primeiro foi... Ai, gente, a Lúcia está chorando. A Lúcia é meu anjo da guarda, gente, sem caô. Você não sabe, a Lucy é A do Lúcia Streetopia, manager da Maia. É minha manager. Eu nem sei falar esse nome ainda, sabia? Managem. Não, tipo assim, eu falo assim, minha produtora. Aí teve nesses dias lá, eu falei, essa aqui é minha produtora. Ela, eu sou agente dela. Aí eu falei, ixi, agente. Aí eu fiquei, será que é agente? Eu tô falando errado. Aí chegou aqui e falou manager. Ainda não sei, galera, ainda não sei. Tô aprendendo, sabe? Mas, enfim, eu acho que eu busquei muito isso e fiquei sempre construindo essa imagem, tipo assim... a partir do meu relacionamento também com a Aleph, conseguia entender um pouco mais como mostrar minha imagem pelas redes sociais. Claro. Então, comecei a transformar as minhas redes sociais num portfólio. Tentei entrar em contato com algumas marcas, só que eu, entrando em contato, é muito diferente, sabe? Claro, te entendo. Então, eu passei um tempo buscando isso, até a Streetopia chegar. Aí, tipo assim, foi o sonho, né? Porque chegou a Streetopia, chegou a Red Bull também para mim, assim, que, enfim, né, eu sinto que quando a Red Bull chegou, antes dela chegar mesmo, eu
pensei que poderia existir essa possibilidade por eu estar crescendo dentro do nome da Red Bull e por não ter uma Big Eu, né? Embaixadora no Brasil. Eu falei, pô, se eles forem pensar um momento, acho que pode ser eu, assim. Fiquei até um pouco nessa expectativa. Aí, quando rolou, foi muito massa e eu sinto que é uma porta que eu estou abrindo porque acredito que venham mais pessoas agora. Então, o trabalho bem feito, ele não é também só para mim. Ele sempre é para mim. Eu sempre vejo como portas que vão se abrindo, sabe? Então, sempre quando eu estou representando o Brasil ou estou fora, independente do lugar, eu sempre sinto que são portas que se abrem, assim. Se alguma pessoa que não é do break está assistindo agora, vai falar assim, caramba, a galera do break sabe falar bem, né? Claro, Tô abrindo portas, porque não é também só sobre mim, assim, sabe? Então, a gente conseguir chegar em outros lugares, para mim é sempre porta se abrindo para nós, que a gente precisa, viu? Demais, demais. Portas, janelas. Abre tudo, galera. Abre a garagem. Chaminés e tudo mais. Quer puxar? Bem, eu vou puxar aqui nas perguntas, né? Da galera. Perguntas poder... polêmicas, galera. puxar Se você pro tem uma final pergunta da aí, Vai já ler prepara. agora. Né? Manda aí no Agora. Instagram agora. Manda agora. Só quem tá aqui que pode ser agora, porque depois vai ser gravado, editado. Tá, Daqui vou a puxar 65 dias, velho. das últimas para as primeiras. Na verdade, Will, lê aí que minha leitura, somente em público, é péssima. Fazer um bate-bola aqui. Quais são suas maiores inspirações femininas no breaking? Caramba. Quem mandou foi Amaru Patachó, _MC. Cara, minhas maiores... eu acho que uma referência para mim internacional que foi tipo uma das primeiras vídeos que eu vi mesmo, tipo de vídeo, e que para mim até hoje quando eu assisto eu falo, caraca, essa menina é muito foda. E ela é bem diferente assim, do meu estilo, que é a Abigail Roxy. Você é louca, essa bicha aí pra mim. Ela é embaçada. Ela é foda. Ela chegou, ela já... Pode esquecer, eu gosto muito dela. E eu poderia também dizer que aqui no Brasil, a gente estava até falando... Eu acho que posso falar só uma internacional e uma nacional? Claro, pode. Tem várias, tá, gente? Mas, assim, eu vou enxugar. Eu acho que uma grande referência para mim no Brasil é a Abigail Bibi, porque é uma pessoa que eu me emociono muito de assistir. Para mim, quando eu vejo a Bibi dançando, é como se fosse a essência do break dançando, mano. Tipo assim, é uma escola. Eu paro, eu assisto, posso assistir 100 mil vezes. Tem uma entrada dela para mim que eu me lembro muito, que foi até no evento da Natana, que ela foi ser jurada, e ela estava com a filhinha dela pequena. E ela dança com a filha no colo um tempão, sabe? Caraca, é muito emocionante. Ela é muito a essência do break para mim, do que é o break Brasil, do que é o break, tipo... A realidade feminina, né? Dentro do próprio break. Não, ela também, é muito independente do feminino, sim. sabe? Também, tipo assim, ela é o que o break é real, assim, na sua essência da parada. Ela milianos. Ela é milianos. Próxima pergunta é, quando você começou, o que fez você se apaixonar pelo breaking? Quem mandou? Foi o Dário, diretamente da Itália. O que fez eu me apaixonar, eu acho que no primeiro momento foi essa batalha que eu falei, de 2 versus 2, com as duas meninas dançando, lá de Brasília. E durante a vida acho que foi sendo essas referências assim de mulheres que eu fui vendo. E eu acho que é muito incrível, tipo assim, quem dança break tem um super poder, né? Porque tu fala assim, caraca, tipo, se tu mandar uma pessoa que dança break fazer qualquer coisa, parece que ele pode, porque a pessoa gira de cabeça no chão, não vai conseguir trocar uma lâmpada, não vai fazer qualquer coisa. A gente consegue fazer qualquer coisa, que assim, o break é um super poder real, assim. E eu acho que essa sensação de você fazer coisas incríveis com o seu corpo, para mim, é inacreditável. E, ao mesmo tempo, a dança que você vai apresentar para mim vai ser totalmente diferente do que eu posso imaginar, porque a minha dança vai ser diferente da sua. Então, mesmo que a escola seja a mesma. Mesmo que a escola seja a mesma. Então, é sempre essa surpresa, assim. Então, isso é uma coisa que me encanta muito, os superpoderes das pessoas. Assim. Essa pergunta aqui tem muito a ver com um tema que a gente não trocou ideia, e eu acho que também pode ser um espaço para a gente falar sobre o Breaking News e de onde você tirou sua inspiração, e aí que você poderia falar um pouco sobre o Breaking News, né? Que a gente não falou. Break News? Break News. Caramba, foi o Yuri Novaes que fez a pergunta. Foi meio aleatório o Break News. Na verdade, o Break News, ele acontece a primeira vez
no momento que começou a aparecer várias notícias sobre o break. E, assim, eu geralmente não compartilho tanto outras coisas no meu Instagram, porque ele é muito portfólio meu, assim, de trabalho. Mas estavam aparecendo tantas coisas relevantes, assim, caraca, o Samuca foi não sei aonde, não sei quem apareceu não sei o quê, e eu fiquei com vontade de falar sobre isso, só que foi, tipo, vários. Aí teve um dia eu falei assim, caramba, se eu fizer estilo, eu falei até pro lado, falei, nossa, tem uns 2 dias que eu tô pensando de fazer, tipo, um jornal ali nos stories, galera, vamos às notícias do break, porque tinha tanta coisa. Claro. E aí ele falou, pô, massa, ele botou a pilha, eu só precisava de alguém para botar a pilha. Aí ele achou que seria legal. Aí eu falei, caramba, vou fazer mesmo. Mas, tipo, reuni as notícias que eu estava afim de que outras pessoas soubessem que estava rolando sobre o break. Aí fiz no estilo jornal, assim, aconteceu tal coisa. Acho que foi na época também que o cara falou que hip hop era coisa de não sei o quê. Sim. Eu estava afim de falar sobre isso, assim, de alguma forma. Claro. Aí falei ali no estilo, assim. Esse foi o primeiro que eu fiz, que ele foi só para os stories. E aí, logo depois desse, foi quando saiu que o Brasil não ia estar nas Olimpíadas, né? E até então, existia essa dúvida, né? Inclusive, os representantes do esporte, do break enquanto esporte no Brasil, estavam indo em podcast falar que o Brasil sim ia estar e tal. E eu, que estava à frente de muitas coisas, sempre escutava essa pergunta nas entrevistas. O break vai estar? Não, o Brasil vai estar? O Brasil vai estar? E foi muito louco, porque eu acho que foi uma rasteira assim, em todo o Brasil, assim, tanto na cena do break como fora do break. Só tem 1 minuto para acabar? Não, mais uma pergunta. Mas eu pergunto, já está acabando, tá, gente? Mas eu acho que foi uma rasteira assim, para a cena em geral e para as pessoas também que não são do break, tipo assim, caraca, o Brasil não vai estar. Claro. E eu que estava vivendo de dentro toda o processo, né? Eu fiquei com vontade de compartilhar com as pessoas o que fez o Brasil não chegar, porque não é também sobre só o Brasil não chegar, até porque eu sei o quanto que o Brasil poderia estar, claro, né? E a gente sabe o quanto de expectativa a gente colocou, né? Seria uma oportunidade muito grande para o Brasil, né? O Brasil não está, não quer dizer que o Brasil não é forte, né? Então eu estava com medo das pessoas começarem a pensar isso. Pô, o Brasil não vai estar, é porque o Brasil não é forte, sabe? Eu falei, caramba, eu preciso falar que a gente não estava, porque as pessoas que estavam à frente desse processo não fizeram um processo correto, assim. Porque pessoas a gente tem, sabe? Talento a gente tem, sabe? A gente tem muita garra, a gente tem as coisas. Sim. Então, eu senti essa necessidade de fazer esse... Aí eu falei, vou fazer nesse estilo notícia, porque é uma notícia, eu quero trazer uma notícia. Claro. E aí eu fiz um vídeo enorme, que eu fiquei com medo de não dar em nada, porque ele estava realmente muito grande para o Instagram. E eu tentando cortar o máximo. Aí fui mostrar para o meu irmão, como eu falei, eu tenho 10 irmãos, né? E um desses meus irmãos é designer. Ele é mais velho do que eu. E aí eu fui mostrar para ele como forma de ver uma outra pessoa que não é do break assistindo. Falar, olha, esse vídeo te interessa? Tu consegue assistir? Vê aí. E aí eu estava com medo de ser muito longo e ele, de fato, achou longo, assim, né? Porque estava muito informações técnicas e tal. Aí ele falou, pô, posso colocar uns memes, eu posso sei o quê, você podia fazer naquele estilo e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, tu pode fazer? Posso. Aí ele fez. Então, o primeiro que eu postei já foi com uns memes, com umas coisas que ele colocou nessa edição. Entendi. E ele gostou tanto de fazer, que ele falou assim, cara, se você precisar fazer outros, eu acho que é um conteúdo mó legal. Esse primeiro bombou, assim, foi legal trazer um pouco mais de informação para as pessoas. E ele falou que topava fazer outros, assim, os outros episódios e tal. E aí foi tendo coisa para falar, né? Porque com as Olimpíadas, meu amigo, várias coisas aconteceram. Muitos assuntos. A gente parte agora para o nosso finalzinho, tá? Mas só agradecer quem mandou as perguntas aqui pra gente. Então, o Yuri Novaes mandou, Just Max mandou pra gente também, o Dancers Zulu. Então, a gente tem que correr aqui para o nosso final, né? Pra gente poder que pena, concluir. gente. Mas Você obrigado tá aí, a vocês que mandaram as deixe perguntas. nos comentários, queremos um parte 2 da Abigail Maia. Já deixei pra gente, entendeu? Pra gente poder voltar. É isso. Então, só pra gente fechar, Maia, pra gente terminar com estilo, você foi a campeã novamente do BC One aqui do Brasil, né? A etapa brasileira, e vai estar na nossa final mundial, que acontece aqui no Rio de Janeiro. Como é que tá a expectativa para esse momento? Vou estar no Last Chance, né? Mas e aí? Então, eu
Eu tô com um foco bem forte, assim, de conseguir ir pro Mundial, né? Pro palco, assim, eu acho que seria uma experiência muito foda, né? Vou fazer de novo, seria uma experiência... Vou falar foda, pode falar Pode foda? falar. Pode, tá pode em falar, casa. fala. Enfim, seria uma experiência única, na verdade, né? Poder participar de um Mundial no Brasil, né? Claro. Então, eu gostaria muito de conseguir subir naquele palco que nós falamos assim, porque o Maia do Brasil, o Brasil... só quero gritando. isso. É só isso que eu quero, galera. Sim. Entendeu? E tipo assim, e eu tô treinando muito, muito, né? Na verdade, a partir do momento que eu tive o apoio, né, da Red Bull, foi a minha oportunidade de focar no meu treino, né? Então, eu tenho conseguido treinar muito, né? Eu tenho um acompanhamento físico com a personal Glauciana Ribeiro. Ela é brabíssima, brabíssima. Trabalha com vários dançarinos, ela é muito foda também. Então, eu tenho treinado bastante, estou com esse foco de conseguir sair do Leste e chegar no Mundial, né? E a minha expectativa, ela é essa e ela é minha, assim, sabe? Uma coisa que eu estava refletindo muito depois desse último evento no Undisputed, né? O evento do Undisputed, assim, abrindo um pouco o coração aqui para vocês, para as pessoas que vão assistir, foi um evento que eu me pressionei muito sem perceber. Né? Eu fui me colocando pressão, assim, de várias formas, né? E foi muito importante também, foi inclusive um dos poucos eventos que quando eu perdi, eu senti muito essa perda. Geralmente eu não sinto, porque eu sempre coloco um objetivo para além do ganhar. Sim. E eu quero cumprir esse objetivo, porque é um objetivo para mim, sabe? E essa pressão que eu fui colocando foi um lugar que eu me senti prometendo coisa para outras pessoas. E aí eu tirei essa responsabilidade de mim. Entendi. E eu percebi que isso é uma coisa que não foi positivo para mim. E eu voltei para um pensamento que eu sempre tive, que é legal de eu fortalecer, que é conseguir estar... verdadeiramente, né, fazer os acordos de mim comigo mesmo, porque no final a melhor forma de eu representar o Brasil é sendo o mais verdadeira possível com aquilo que eu acredito. Sim, não adianta eu ficar falando, pô, você quer que eu faça tal coisa? Vou fazer, não vai ter como. Eu vou fazer o que eu puder fazer na minha maior verdade, no que eu puder fazer, tipo assim, caraca, eu sei que eu sou capaz de tal coisa. Então, eu vou fazer esse acordo comigo e é assim que eu vou conseguir oferecer para o outro o melhor, sabe? Sendo o melhor para mim mesmo do quanto eu acredito, assim, né? Filosofia, talvez alguns até não entenderam, né? Ficou uma coisa bem filosófica aqui, viu, gente, para vocês. Ah, mas ficou bom. Mas eu acho que é muito isso, sabe? Você ter os seus acordos e você saber quais são os seus objetivos, o que é o ganhar para você, realmente ele está para além do troféu e ele faz parte também desse seu autoconhecimento, ele faz parte de você entender qual é a sua trajetória, né? Realmente eu acredito muito que não é sobre o ganhar, mas se você consegue estar ali presente e dar o seu melhor, isso vai te abrir muitas outras oportunidades, sabe? Sim. Então, eu tô com esse objetivo de dançar bem pra caramba, sabe? Eu espero que as pessoas que estejam lá do Brasil consigam torcer por mim, assim, porque eu vou entregar o meu melhor, assim, que eu puder. E espero muito subir nesse palco. Estaremos na torcida lá, presencialmente. É isso. Maia, então mas se eu não subir, tudo bem, tá, gente? Claro. Tá tudo tranquilo. certo, bem. Mas é isso, eu gostaria muito de agradecer, né, esse momento que a gente teve aqui, esse breve bate-papo, né? A gente sabe, tipo assim, pô, querendo ou não, é 1 horinha e tal, mas é muito pouco ainda, né, para tantas histórias que a gente tem. Então, obrigado mesmo por ter aceito, por estar aqui com a gente, por compartilhar tantas coisas positivas, compartilhar essa sua energia também, que eu acho que é muito importante, né? Como eu te falei, você goste ou não, hoje você é uma referência que a gente tem pro parâmetro Big Girl, mas também para quando a gente fala para os b-boys também, né? Quando a gente fala, pô, uma mana, sempre você é uma das referências que a gente tem. Então, obrigado de coração, valeu mesmo por ter aceito. Obrigado, Will, por estar aqui comigo. E valeu demais do 78. E principalmente obrigado a você que assistiu aqui até o final. Deixe seu comentário, deixe o seu like aqui e pede aí o parte 2 da Maia. Pode falar ainda, antes de acabar? Posso agradecer também? Pode, claro. Também só queria agradecer, quero dizer que eu sei que eu sou uma referência e, para mim, a partir do momento que eu consigo ser referência para os b-boys, é aí que a gente consegue falar um pouco mais sobre esse lugar básico da vida, né? Eu acho que não precisa ser uma coisa assim, tipo,
você é isso e também, né? Eu acho que a gente vai chegando naquela, já que o Will falou aquela conversa, eu acho que Claro. é por aí, né? Sim. Nós é referência do Brasil, independente, né? E quero muito agradecer de estar aqui, né? Eu admiro muito Conexão Break, esse projeto, né? Eu sei que foi uma iniciação aqui do Zé. Claro. Então, você é um cara foda. Obrigado. Eu dou o maior valor, assim, tipo, nesse projeto mesmo. Quero dizer, vida longa a esse projeto. E que eu possa vir outras vezes. Não esqueça de deixar seu comentário para que eu volte, tá bom, pessoal? E satisfação trocar com vocês. Espero que a gente possa conversar outras vezes. Tamo junto. E é nóis. Posso agradecer? Muito obrigado. Eu vou agradecer você, né? Tan, Porque... tan, tan, tan. Gente, o Will, ele tá com essa roupa só por causa do break. Claro, vocês né, mano? É acreditam? porque é engraçado a gente trocando essa ideia aqui nessa 1 hora, mas passam várias e várias histórias, vários capítulos. E eu fico feliz de ter conhecido a Júlia num determinado momento e todas aquelas reivindicações dela se transformarem em realizações e ver você sendo uma referência hoje, não só para o cenário breaking, mas para outras pessoas, não só como big girl, como artista. Isso consolida que a gente acreditar no que a gente é, tá ligado? Para os outros e para a gente mesmo faz com que nossa essência brilhe. Eu acho que o Majestic vem disso também, então eu fico orgulhoso de ter conhecido a Júlia e estar com a Maia aqui. Só agradecer pela sua presença aqui. É Eu nóis. que agradeço, gente. É Satisfação nóis. mesmo. Valeu, galera. É isso, então valeu demais, tamo junto e até o próximo. Até o próximo. Tchau.